Olá pessoal, então agora a gente vai para a resolução de mais um exercício, dessa vez o 29.38. Nesse exercício, o que é o nosso problema em si, né? Você tem aqui um solenoide, esse solenoide ele vai ter um conjunto de espiras, tal que a densidade de espiras vai ser dada como sendo 900 espiras por metro, vai estar passando uma corrente por esse fio, só que essa corrente está sofrendo uma variação. Então tem uma taxa de variação nessa corrente, um dIdt, que tem um valor de 36 amperes por segundo. Nesse caso aqui a gente também vai ter que essa taxa de variação da nossa corrente, né, essa taxa de crescimento, ela tem um valor positivo porque no enunciado ele diz que a corrente está crescendo a uma taxa. Então esse valor aqui é um valor positivo. Esse nosso solenoide ele vai ter um raio de 2,50 centímetros e no nosso problema ele quer saber qual vai ser o campo elétrico induzido, nesse caso aqui está relacionado com aquele campo elétrico não conservativo que eu tinha comentado com vocês no nosso encontro passado. Ele quer saber qual vai ser o campo elétrico a uma distância de 0,500 centímetros em relação ao centro do nosso solenoide, e no item B ele quer saber qual vai ser o campo elétrico para uma distância a 1 centímetro. Então vamos lá, né? Vamos tentar relembrar de como é que a gente vai fazer esse problema. Antes da gente resolver ele, primeiro a gente tem que saber qual seria a equação geral do nosso campo elétrico dentro do nosso solenoide. Então, primeiro vamos encontrar a equação geral do campo elétrico para depois, posteriormente, a gente poder fazer a resolução desse nosso problema para esses nossos pontos específicos. Então, no nosso encontro passado, a gente discutiu a reformulação da lei de Faraday, que diz que a integral sobre um caminho fechado de E escalar dl, isso daqui é igual a menos dφb dt. Onde a gente vai ter nesse caso aqui que esse nosso campo elétrico aqui ele vai estar ao longo de um caminho fechado, que a gente vai decidir qual é esse caminho fechado, e esse aqui é o fluxo magnético ao longo ou sobre a superfície definida a partir dessa nossa integral de linha aqui. Então vamos lá, né? Se a gente fizer um círculo interno de raio R, Rzinho, então nesse caso aqui, ao longo de todo esse círculo, o nosso campo elétrico ele vai ser paralelo ao nosso dl, de modo que essa integral ela pode ser resumida simplesmente a 2π vezes R, que é exatamente a circunferência desse nosso círculo, vezes o módulo do nosso campo elétrico E. Isso daqui vai ser igual a... Nesse caso aqui a gente está trabalhando simplesmente com módulos, pessoal. Então eu vou ignorar, por enquanto, o valor desse sinal negativo aqui. Vou trabalhar simplesmente com módulo. A gente vai estar trabalhando agora com o nosso fluxo magnético, e o nosso fluxo magnético ele vai ser dado como sendo a área, que não vai ser modificada, e a gente pode retirar da integração, vezes a derivada do campo magnético. Então, nesse caso aqui vai ficar um módulo, a gente está querendo saber simplesmente o módulo, então esse aqui vai ser dB dt. Ok? Então, o nosso campo elétrico, vou repetir essa nossa equação aqui, então vai ficar 2πr vezes E, isso daqui é igual a área. Nesse caso aqui é a área de um círculo de raio R. Então essa nossa área ela pode ser escrita como sendo πr ao quadrado. E aí a gente vai ter a taxa de variação do nosso campo magnético. Só que se a gente for lembrar, pessoal, o campo magnético do solenoide, ele pode ser escrito como sendo a densidade de espiras por unidade de comprimento vezes o nosso μ0 vezes a nossa corrente I. Que nesse caso aqui eu estou colocando a corrente I em letra minúscula para poder evidenciar que essa nossa corrente ela vai variar com o tempo. Então geralmente a gente vai ter esse padrão de simbologia. Quando eu colocar uma letra maiúscula, geralmente é poder indicar que aquela grandeza ela vai ser constante, e quando eu coloco ela em minúscula, que aquele símbolo ele pode estar variando com o tempo. Então nesse caso aqui, a nossa densidade de espiras não é modificada, vai ficar o nosso N aqui, vezes o nosso μ, que também não vai ser modificado,
vezes o nosso DI dt. Vou colocar aqui em módulo só para poder manter o padrão, mas esse nosso DI dt ele tem um valor positivo. Então vamos lá, finalizando o nosso problema, a gente vai ficar com o nosso campo elétrico. Ele pode ser escrito como sendo, podemos ver que esse caso aqui, π cancela com π, r cancela com um desses dois aqui, e a gente vai ficar simplesmente n μ0 r dividido por 2 vezes DI dt. Então, esse daqui vai ser nosso campo elétrico para qualquer região dentro do nosso solenoide. Se eu tiver um espaço fora do solenoide, essa nossa equação aqui ela ia sofrer algumas modificações. Mas isso aqui vai ser algo para ser discutido em questões posteriores. Então, essa daqui vai ser a equação do nosso campo elétrico para qualquer região dentro do nosso solenoide. Então, agora a gente vai simplesmente substituir os valores para poder encontrar o valor do campo elétrico no ponto A e no ponto B. Então, no nosso item A, o nosso campo elétrico é dado exatamente na posição R igual a 0,500 centímetros. Então, o nosso N, 900, μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7, o nosso R de 0,500 centímetros, vamos lembrar que, além desse 0,500, você tem que multiplicar por 10 elevado a menos 2, porque você vai ter que fazer a conversão para a unidade de metros, dividido por 2 vezes DI dt, que é 36. Então, quando a gente faz as devidas substituições, a gente encontra um valor de 1,02 vezes 10 elevado a menos 4 volts por metro. A mesma coisa agora a gente vai ter que fazer no nosso item B. Só que a diferença do nosso item A para o item B é simplesmente que o nosso R vai ser modificado para igual a 1 centímetro. Se a gente for observar, isso daqui é o dobro do item anterior, então o nosso item B ele vai ser dado como sendo 2,04 vezes 10 elevado a menos 4 volts por metro. Então, com isso daqui, nós chegamos à solução e aí com isso daqui a gente finaliza o nosso problema.